Olá, pessoal. Mais um vídeo aqui no meu canal, Carlos Heitor Campanha. Eu sempre convido vocês todos, a quem quiser, claro, a me seguir nas redes sociais, notadamente Instagram e LinkedIn. E, claro, aqui, né? Quanto mais seguidor eu tiver, mais a ferramenta do YouTube vai colocar os meus vídeos para as pessoas. Meu intuito é sempre buscar compartilhar conhecimento com vocês. Estamos próximos dos primeiros 1.000 seguidores, hein, pessoal? Uma marca que para mim é bem legal, já que eu comecei realmente a fazer vídeo aqui. Bom, o ano passado eu já fiz alguns, mas não era com regularidade. Agora eu estou me propondo a fazer vídeos toda semana, ou pelo menos quase toda semana, tá bom, pessoal? E olha, hoje a gente tem uma mini aula super especial, tá? Alguns assuntos eu vou convidar alguns amigos do mercado que conhecem tudo e mais um pouco. Hoje a gente vai falar especificamente de CRIs e CRAs, tá? Porque são dois instrumentos muito paralelos, um se aplicando ao mercado imobiliário e o outro se aplicando ao mercado agrário, tá bom? Então, Haroldo, que também é professor, professor Haroldo, é doutor também, tá bom, pessoal? Haroldo, explica aqui pra gente como é que você caiu aqui, da onde vem essa tua expertise no segmento de securitização em geral, né? Porque eu sei que você sabe bastante coisa de muita coisa em finanças. Então, é, bom, ô Carlos Heitor, eu sempre trabalhei, eu costumo dizer que eu trabalhei dos dois lados do balcão, né? Em grandes empresas como captador de recursos e, recentemente, eu passei aí 8 anos trabalhando como CFO dentro de uma securitizadora, fazendo emissões de CRI, de CRAs, de debêntures, FIAGO, enfim, a gente estruturava, trabalhava com operações estruturadas, né? Então, isso me deu realmente um conhecimento bastante grande dentro desse tema, né? E estou aqui, né, participando aí sempre das aulas aí com você lá na Iluminos, e estou aqui com vocês para a gente tirar algumas dúvidas aí do pessoal, falar um pouquinho, dar algumas dicas, né, alguns cuidados que você deve ter quando investir em CRI, em CRA, tá? Exatamente. Não, e você chamou bem a atenção para um ponto, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, é claro que a gente não vai dar uma aula aqui completa sobre crise e CRAs, né? Esse vídeo teria que ter umas 2 ou 3 horas no mínimo. Então, se você tiver dúvidas ou pontos específicos, por favor, deixe seu comentário aqui que eu ou o Haroldo vamos te responder, tá bom? Então, Haroldo, primeiro começa explicando aí o que são CRIs e CRAs, né? O que vale para os dois e qual é a diferença entre os dois? Se é realmente o único ponto de diferença é a questão de um ser, né, aplicado ao mercado imobiliário e o outro ser ao mercado agrário. Então, bom, vamos lá. O CRI, como você mesmo falou, são certificados de recebíveis imobiliários e ele tem a sua originação de ativos imobiliários, ou seja, dentro da cadeia do setor imobiliário, né? Então, você pode aí ter CRI de aluguel, você pode ter CRI de loteamento, você pode ter CRI de venda de imóveis, de prédios, né? De recebíveis de prédios. Qualquer coisa que seja inerente ao mercado imobiliário, você pega, empacota as garantias, né, da operação. No caso, pode ser aí, se for loteamento, podem ser os terrenos, se for de apartamento, pode ser os imóveis, se for de aluguel, pode ser ações da empresa que está tomando esse CRI. Enfim, você pega todo esse pacote aí de garantias, né? Coloca dentro do ativo mais uns recebíveis que fazem parte também desse ativo chamado CRI, porque não adianta você só ter uma garantia, mas você tem que mostrar também um fluxo que proporcione um pagamento da operação. Não Que adianta vai, você re- dar um que vai imóvel ou um terreno. rentabilizar, que vai Se você... rentabilizar o investidor, né? Que vai gerar, Sim, né, a devolução do capital investido acrescido de juros, né? isso aí. Porque senão você bota só um imóvel como garantia, mas cadê a Claro, revolvência disso, né? claro, Então claro, você sem tem que ter dúvida. recebíveis aí para fazer essa emissão de CRI. Então, o que é importante? Nem todo CRI é igual, né? Então, quando a gente vai comprar um CRI, a gente tem que analisar muito bem qual a garantia desse CRI,
qual o lastro dessa operação, quais os recebíveis que são. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: você pode ter um loteamento, um apartamento, onde praticamente todos os imóveis são vendidos e você dar esse prédio como garantia e você ter aqueles recebíveis ali que fazem parte, constituem também a garantia do crime. Isso já é performado, ou seja, o risco dele é menor, como você pode também ter um CRI onde o projeto está se desenvolvendo. Né? Esse CRI onde o projeto está se desenvolvendo, os investidores investem dinheiro, esse dinheiro vai para a pessoa que está desenvolvendo esse ativo imobiliário, essa pessoa vai construindo, na medida que essa pessoa vai construindo, vai sendo liberado recursos financeiros para ele construir ou para ele acabar o loteamento, né? E ele tem esses recursos e o investidor recebe uma rentabilidade, o principal, mas os juros aí que quem paga é o tomador dos recursos que utilizou esses recursos para a construção aí dos seus ativos imobiliários, tá? Perfeito, Haroldo. Então, assim, CRI e CRA realmente é só originação, se é num tipo de mercado no I ou E no A, outro, né? O resto o é... O CRA já tem, o CRA já é, o quanto cria com o setor imobiliário, o CRA, como está falando, certificado de ser recebível do agronegócio, qualquer empresa ou qualquer produtor rural que tenha alguma etapa do seu processo é, no setor agropecuário, ele pode fazer emissão de CRA. Então, por exemplo, o CRA tem que ser somente do cara que faz plantação? Não. Eu posso ter agora, realmente, agora recentemente, a gente estava estruturando aqui um CRA de uma empresa de ovos. Ou seja, o cara tem frango, o cara mexe com aqueles ovos ali e cuida das galinhas e ele precisa de dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma emissão de CRA. Ele tem lá uma fazenda, essa fazenda entra como garantia, ele tem contratos de fornecimento desses ovos, esses contratos entram como lastro da operação, esses recursos eles giram numa conta de uma securitizadora e esses valores vão abatendo a dívida aí com os investidores, tá? Pode ser também de uma plantação, pode ser de uma. O CRA também pode ser de um produtor rural, ou seja, o produtor rural tem. Esse do produtor rural já é um pouco diferente, porque ele tem que ser mais bem estruturado, porque às vezes você tem duas colheitas no ano, então você tem que fazer um fluxo no qual o investidor ele vai receber somente juros, aí depois de 6 meses ele recebe uma pancada de juros mais principal, que é mediante a colheita que ele vai ter, ele vai pagar. Sim. Então, quando se trata de plantação mesmo, de produtos que são cultivados na terra, né? Plantação, efetivamente, Uhum. colheita, ele é um pouco diferente. Então, ele pode ser feito com empresas, pode ser feito com produtor rural, enfim, desde que qualquer ponto da cadeia dele esteja inserido dentro do setor agropecuário, tá? Perfeito. E uma outra comparação que o pessoal faz, né, é com LCI e LCA, né, que o I e o A têm o mesmo significado que o I e o A do CRI e o CRA, né? Todos esses quatro produtos são isentos de imposto de renda. E aqui, gente, até um parênteses, né? Pessoal, o fato de ser isento de imposto de renda não necessariamente torna aquele produto melhor, tá? Não necessariamente torna adequado para você. Não necessariamente quer dizer que ele vai pagar mais, tá bom? Porque o mercado, pessoal, ele é, né? Todo mundo está olhando aquilo ali. Então, a conta que o mercado vai fazer, naturalmente, é a conta pós-impostos. Tá certo? Então não é porque o produto é isento que ele é melhor do que o outro, tá? Tem que ser analisado com cuidado, com conhecimento, tá? Agora, inegavelmente, produtos isentos, né, são mais, digamos, eu pessoalmente, né, enquanto investidor, eu gosto porque são transparentes, né? Eu sei que o saldo ali, né, ele sempre é líquido. Né? Isso é interessante, porque eu tenho conta em quatro instituições, eu invisto através de quatro instituições diferentes. E aí tem instituição que me dá o saldo bruto. Então, se eu for resgatar, não é aquele valor que vai cair na minha conta.
né? Vai naturalmente cair o valor líquido que é menor. E tem instituição que me dá o valor líquido. Então eu fico sempre aqui, pô, esse aqui é o bruto ou o líquido? Eu tenho que prestar atenção, né? Quando você está lidando com instrumentos isentos, essa dúvida já não ocorre, né? Então, existe essa simplicidade, o que é bom para a gente quanto investidor, mas, repito, não quer dizer que seja o melhor investimento, tá? Você tem que ter o conhecimento adequado para entender e ver que ele é para você. Mas, o Haroldo, qual é a diferença, né, do L para o C, né, das LCIs e LCAs para os CRIs e para os CRAs? Tá, então, a LCI e a LCA, elas são emitidas por instituições financeiras, ou seja, elas contam com a garantia do FGC, como um CDB, né? Então, se houver algum problema de default do banco, que emitiu a LCI ou a LCA, você está garantido pelo FGC pelas mesmas regras Perfeito. do CDB. Perfeito. 250 mil por ter CPF ou 1 milhão no total na soma de todos os ativos. O CRI Por e o esse, CRA não. ó, por esse motivo que eu tenho quatro instituições, né? Porque 4 vezes 250, tá bom, pessoal? Fica essa dica. Quando você tiver um montante aí acima de 250 mil investido, ainda mais hoje, que tem uma série de instituições aí que você abre conta gratuitamente, né? Bancos online e tudo mais, bancos digitais, né? Você tem ali 300 mil para investir, né? Se você não tem, acredite, você pode chegar lá. 300 mil é melhor você abrir ter 150 em cada um, tá? Porque aí você está protegido nas duas pontas. Isso é muito importante. Desculpa te Não, não, interromper, mas eu tranquilo. achei importante. Segue aí com mais essa explicação. Então, a LC e a LCA são emitidas por instituições financeiras, elas contam com garantia do FGC. O Pois CRI é. e o CRA são emitidos por securitizadoras e não contam com essa garantia, ou seja, o risco de crédito é todo seu investidor. Se houver default do cedente, que cedeu os recebíveis e a própria Sim, garantia, sim. você vai ter que executar a garantia e vai ter que Toda dor de cabeça, processo dor de judicial, cabeça. Isso. aquilo Tem um tudo que ninguém risco. quer passar, né? Tem um risco aqui, o Carlos Heitor, que eu estava até vendo ontem, que o que que diz? Quando você tem um CRI, um CRA, você normalmente, as securitizadoras fazem uma reserva de liquidez e uma outra reserva de pagamento de despesa. A reserva de despesa, uma coisa assim. A de liquidez serve para quê? Se o cara atrasa uma parcela, ele tem um fundo ali, ele tira e quita a parcela, tá? No caso, por exemplo, de você, sei lá, dependendo da reserva de liquidez, a reserva de liquidez são duas parcelas. No caso do cara atrasar mais de duas, você fica sem dinheiro totalmente no CRI. Então, Uhum. tem todas as despesas para serem pagas. Se a reserva de despesa não for suficiente para você pagar todas as despesas da operação, você, investidor, pode ser chamado a ter que aportar dinheiro Ou para seja, né? pagar essas despesas, tá? No caso Então, do CRI e do CRA, né? caso do CRI e do CRA. Se acabar É, de recurso, você sim. pode ser chamado como investidor. Não, você como investidor, logicamente, se defaultar, não tem problema nenhum. Quer dizer, não tem problema não, né? Tu não vai receber tua parcela. É. Mas não é igual um fundo, efetivamente. Mas, no caso de você ter a sua reserva, a reserva do ativo que você comprou, terminar e tiver despesas, você pode ser chamado a Ou seja, colocar. além do valor que você está em risco lá, vai ter que brigar na justiça pelas garantias, você ainda tem que deixar um dinheirinho lá, né? No caso, se é preciso, nem sempre. Se a reserva for Claro, suficiente, ok. claro, claro, claro. Não, Mas mas é aí. possível, é. Tá. Mas aí se a reserva é suficiente, mas se o outro lado defaultar, se não pagar, um dia essa reserva vai acabar, né? E se acabar, pode incorrer esse Justamente. tipo Aí tu de fica custo. executando o cara, despesa de advogado, Aí é tudo despesa de teu, juiz. Uma hora é. esse troço vai acabar. E tu pode ser chamado a ter que colocar dinheiro lá, Sim, tá? sim, sim. Pessoal, esse tipo de risco, né, muitas vezes passa despercebido de muitos, né? Por isso que eu tô aqui para trazer esse tipo de conhecimento para vocês. Então, Haroldo, se eu entendi bem, né, todas as outras coisas iguais, né, com all other things equal, um CRI e um CRA tem que pagar uma taxa superior a uma LCI ou uma LCA. Então, pessoal, falando disso, tá? Outro ponto, né? CRIs e CRAs são muito comumente rentabilizados como percentual do CDI.
Tá, pode ser uma taxa pré-fixada ou pode ser a pós-fixada, e nesse caso, em geral, é um percentual do CDI. É claro, gente, que a gente quer que nosso dinheiro renda mais, tá bom? Só que tomem cuidado com. E isso vale não só para crise crash, para CDBs, para tudo, tá? Ah, eu estou pagando 120% do CDI. Pessoal, por que eu estou pagando 120% se, por exemplo, aquele banco tradicional que tem, né, certa segurança está pagando 101%? Então, está pagando 120, ah, porque tem mais risco ali envolvido. Então, não necessariamente você investir em um CRI, um CRA que pague 120%, quer dizer que você, né, está investindo bem e no risco adequado ao seu perfil. Às vezes você não quer esse tipo de risco. E outra coisa que eu chamo a atenção, às vezes a pessoa não faz a conta. Às vezes a pessoa vai para um CRI, um CRA de muito mais risco para ganhar ali 1, 2, 3% a mais do CDI, pessoal. Não é 1 mais 2, ou 2, 3% ao ano, não. É 1, 2, 3 do CDI. Aí quando você aplica o imposto, imposto não, não vale aqui, né? Esse exemplo é para debênture que paga imposto. Clicar não tem imposto. Mas quando você vai ver no fim do dia, aquela rentabilidade a mais que você está recebendo, te dá mais R$ 10 no ano, né? Eu já parei para fazer conta com alguns amigos e pessoas que eu ajudo a investir, e no final das contas, olha só, você investiu nesse CRI aqui, nesse instrumento que vai te pagar a mais, né, um pouquinho, no final das contas, você vai te dar R$ 10 a mais no ano. Agora, olha o risco que você está correndo. Será que vale a pena? O pessoal olha para mim e fala, eu nunca fiz essa conta. Então, pessoal, essa dica é importante, é fazer a conta. Será que vale a pena mesmo correr mais risco por aquela rentabilidade a mais? A resposta não é sim nem não. Cada um tem que fazer a conta e tomar a sua decisão, tá? E, Haroldo, para a gente fechar a nossa mini aula aqui, né? Eu tenho o compromisso de fazer aulas não demoradas, tal, até porque a galera, né, tá na correria sempre. Então, para o nosso vídeo se encaminhar para o encerramento, eu sei que a gente já conversou sobre um caos, né, aí que aconteceu no mercado. Então, não é que me falaram, não, pessoal, que aconteceu no mercado recentemente, que não foi a primeira nem a segunda vez, de um tipo de risco que muitas pessoas, aliás, a maioria, eu diria, nem sabe que está correndo, né? Então, isso demonstra por que o conhecimento é tão importante. Se você chegou até aqui nesse vídeo com a gente, pessoal, não sai agora não, porque o melhor vem nesse momento. Vem com a gente, porque o Haroldo vai te explicar agora um tipo de risco que é bem escondido. Pouca gente sabe e que quando você investe no mercado de crise e crisis, novamente, tá? Essa ideia que o Haroldo vai explicar também se aplica em outros mercados. Mas vai lá, Haroldo, conta esse caos aí que a gente estava conversando a respeito outro Então, Carlos dia Heitor, no vamos lá. mercado. Quando a gente emite um CRI-CRA, uma securitizadora, por exemplo, ela emite por uma determinada taxa. Normalmente, se é emitido IPCA mais alguma coisa ou CDI mais alguma coisa, tá? Então, por Essa é exemplo, eu estou emitindo, eu sou o construtor lá, né? Então, eu emiti, vamos falar assim, vamos falar taxa pré-fixada para facilitar para o nosso tá, povo. Eu tá, emiti hoje a 16% ao ano. Essa foi a taxa que eu emiti. Eu tá. sei que eu vou pagar 16%. Segue Vai aí. pagar 16% ao ano. Então, o que que acontece? Você emite esse ativo a 16% ao ano. Ora, o que que acontece? Esse ativo diariamente, eu emito, eu vendo no mercado para o Né? investidor a 16% ao ano. Então, esse Não, ativo. mas essa pessoa, o investidor, vai receber 16, ele não vai receber menos? Não, não, não. O investidor que comprar na emissão Não. primária, ou seja, da securitizadora, ele vai receber aquilo que está escrito. Não, tudo bem, mas aí, então volta o exemplo. Então eu tenho mais custo, né? Que 16% que eu vou pagar e mais os custos todos de emissão Ah, de mas CRI, esses né? custos esquece, é teu, não vai entrar, o Morreu, investidor né? não é Então afetado. tá, O entendi. Então isso investidor não é aí já afetado. É morri, só tá bom. efetivamente a taxa, tá? Tá bom. Então a taxa é É, emitir a 16. Perfeito. isso, emitir a taxa 16. Aí eu vou e securitizadora vendo a 16%, Tá, tá? Aí eu vou lá e compro. Você vendeu para mim, eu comprei um título a perfeito. 16. Esse preço unitário, porque todo ativo, existe uma coisa chamada preço unitário do Tá. ativo, ou seja, você tem um valor que você lança esse CRI e ele é reajustado automaticamente por esse valor de 16, Sim. tá? Por dia útil.
Eu vou fazer o papel do aluno aqui. É o preço dele, né, pessoal? É O porque o preço dele, preço isso. em renda fixa, É o o preço que nós preço chamamos preço da PU. curva. Isso, o preço dele tem uma relação muito íntima com a taxa de juros. Então, quando eu falo, dado um fluxo de caixa, a taxa é 16%, eu faço a conta matemática para chegar no preço unitário. Ou reciprocamente, se eu sei o preço unitário a valor presente de um fluxo, eu calculo a taxa ali embutida de investimento. E vai ser importante, por exemplo, que o Haroldo vai seguir, gente, o efeito taxa e preço é inverso, tá? Então, se a taxa sobe, o preço cai. Se a taxa cai, o preço sobe, tá bom? Então segue Tá? aí, Deixa eu Haroldo. dar, até para ser mais prático, mais didático, Aham, suponhamos que você vendeu isso para mim, eu comprei isso hoje de manhã, tá, a 16%. Na parte da tarde, esse ativo já é meu. Assim, a gente, logicamente, que isso não ocorre no mesmo dia, eu só estou simplificando, tá? Mas claro, suponhamos que claro, esteja no mesmo dia. Você vendeu lá o PU, que é o valor do ativo, é R$ 1.000. Um exemplo, R$ 1.000. Eu comprei lá, fui lá e comprei a 1.000, tá tá. bom? A 16%, pronto. A 16%. Então, isso vai ser corrigido a 16% ao ano Tá, durante 10 anos, tá sim. ok? Aí, pô, chegou na parte da tarde, chega uma pessoa, uma terceira pessoa, um amigo seu, e diz assim: Putz, Aham, eu perdi a compra do CRI. Aí você, porra, sim. foi o Haroldo comprou. Será que ele não quer vender? Aí você me liga, eu vou lá e digo assim: Pô, Carlos Heitor, eu vendo, mas, cara, não vou vender a 16%, eu vou vender a 10%. Aí o cara, pô, beleza, 10% é um 10% para taxão. mim tá bom. Só que Tá aí não é bom. mil Aí reais. R$ 1.000 vira 1.200. A pessoa vai vira pagar mil e 1.200. duzentos. Aí eu vou vender Sim, para o teu amigo por 1.200. sim. Tá ok? Ele vai lá e compra 1.200. Ora, o que que Perfeito. acontece? Vamos que o teu amigo vai carregando esse ativo, tá? Só que o cara que está devendo, você no caso, que tem Aham, o aham, dinheiro, está sim, devendo, sim. a tua conta tu saiu dos 1.000 e não de 1.200, Sim, sim. correto? Tá. Aí vai. Passou um ano. Aí você diz assim, pô, cara, eu já arrumei dinheiro, eu vou quitar essa dívida. Vou Aí o quitar. que que você vai quitar? Você vai quitar com base na correção daquele preço Claro, unitário de 1.000. é Só que tu lógico. pagou 1.200. A Aí, correção dos 1.000 hoje vale 2 a 16%, 1.160, correto? isso, 16%, 1.160. Isso. 1.160. Mas você pagou 1.200 há um ano atrás. Quanto é que tu vai receber Perfeito. hoje? mil Tu cento e vai receber sesenta 1.160. Ou Perdi seja, tu vai perder R$ 40. 40, tu vai perder todo É, o custo de carrego do ativo durante um ano, sim, mais sim. R$ 40 tu perdeu. Perfeito. Pessoal, esse exemplo é muito legal, tá? Quer dizer o seguinte, né? Se essa pessoa que comprou pelos 10% a 1.200, se o CRI chegar até o seu vencimento, ok, ele vai receber os 10% de rentabilidade. Todo mundo fica feliz, né? Porque eu, enquanto eu sou o construtor nesse exemplo, eu vou receber o meu dinheiro e vou pagar os 16% que eu me comprometi. O primeiro comprador, que foi o Haroldo, né? Comprou a 1.000, saiu a 1.200, no nosso exemplo aqui fictício, ganhou R$ 200 rapidamente, está feliz. E quem comprou do Haroldo, né, por uma questão de mercado, de perfil, 10% para ele está ok. Então, se ficar até o vencimento bonitinho, beleza. Só que existem muitos CRIs aí, Haroldo, me ajuda Sim. se são todos, se é a maioria, se são alguns CRIs que tem uma cláusula que o consultor pode, ó, eu quero, cara, acabar com isso. Entendeu? Eu tenho a chance de recompra ali desses CRIs todos. E eu vou pagar a taxa que lá tá escrita no documento, né? E Aconteceu aí, comigo agora. então, Só que não era esprediado. Só que eu comprei na fonte pela taxa mesmo, aí né? ok, você teve Com o seu dinheiro 2 de anos volta o na cara taxa. quitou. Aí eu Tá, mas recebi o valor, aí não tomei prejuízo nenhum. quem Entendeu? comprou esprediado, pessoal, o que é comprar esprediado? É comprar numa taxa, né, Menor. diferente daquela, nesse caso menor, vai perder dinheiro. Claro que quem comprar numa taxa maior, aí não, aí vai acabar até ganhando dinheiro, Isso tá, acontece pessoal? bastante, tá, Carlos Heitor? Bastante e as pessoas não fazem ideia. E aí, eu imagino, Nero, que deve ter ali, né, todo mundo, não faz isso não recompra não, não sei o quê, porque vai, cria uma onda no mercado e as pessoas, opa,
eu estou correndo um risco que nem eu sabia. Haroldo, muito obrigado pela tua participação. A gente está Mas, chegando ó, aqui no limite aqui de tá bom. tempo. Pessoal, essa foi mais uma mini aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Procure Haroldo Monteiro aí nas redes sociais. Deixo aqui um forte e respeitoso abraço a cada um de vocês. Deixem o like, deixem o seu comentário aqui. Forte abraço a todos vocês. Tchau, pessoal. Tá joia, Carlos Heitor. Um abraço. Tchau. Obrigado.